Salve, salve, irmãos queridos, bem-vindos mais uma vez à comunidade Bom Pastor. Estamos na internet, mas aqui é o nosso espacinho, é o espaço da comunidade que acolhe você com muito carinho para partilharmos a palavra de Deus, nossa partilha entre irmãos. Estamos juntos para conversar um pouquinho, aprender com o Senhor. Aprender é bom demais, então vamos lá. Laura Beatriz, tudo beleza, minha irmã? Ô, Padre Antônio, tudo na força do Espírito Santo. É verdade, eu gosto demais quando Jesus fala assim, aprendei de mim. Cada dia é bom a gente aprender pelo menos uma coisinha, né, Padre Antônio? Exato, ter coração disposto a aprender até o último dia. E a gente vai ter coisas a aprender até o último ele dia. sempre está nos ensinando. Então, vamos lá, vamos aprender. Laura, sabe o que eu queria sugerir para a gente fazer hoje? Nós tivemos aí durante algumas semanas, aos domingos, a segunda leitura da missa sendo sempre um trechinho de uma das duas cartas do apóstolo Paulo a Timóteo. Eu não sei como é que está aí a sua Bíblia, mas a minha Bíblia ela está bastante anotada. Nossa, Padre Antônio, nessas duas cartas. Tem muita coisa legal e como são cartas, pelo menos a mim, sempre tinha alguma coisinha boa ali para tirar para minha semana e tal. Eu acho que seria legal se a gente pudesse compartilhar uma frase ou outra que a gente já tem aí anotada na nossa Bíblia e que, quem sabe, se a gente compartilha com os irmãos, pode trazer alguma luz, pode ajudar a gente a ver as coisas um pouquinho diferentes, né? Às vezes é preciso, né? Olhar as coisas por outro ângulo, pelo ângulo de Deus. E aí a gente, de repente, vê que elas não são tão gigantes quanto pareciam, né? Sei lá, de repente, uma situação que de um ângulo parecia uma cruz terrível, de outro pode ser uma porta aberta. Eu sei lá, acho que às vezes mudando o ângulo a gente enxerga melhor, né? Gostei demais da sugestão e estava pensando, Padre Antônio, se por acaso algum dos irmãos quiser também acompanhar conosco, olha, fica no finalzinho da Bíblia, depois de Tessalonicenses, né, Padre Antônio? Isso. Tem a primeira, são duas cartas curtinhas, né? Mas, nossa, boas demais. E tem a segunda, Epístola a Timóteo. Eu tenho algumas coisas aqui que eu já tenho aqui de tempos na minha Bíblia rabiscadinhas, então vamos lá, deixa eu compartilhar. Bom, primeiro, sabendo que Timóteo é um dos colaboradores de Paulo, é um discípulo de Paulo, que foi escolhido por Paulo quando ainda era bastante jovem para estar à frente de uma igreja. Coisa que não era comum, né? Colocar à frente de uma comunidade. Normalmente eram pessoas bem mais velhas. Né? Mais maduras, e Timóteo ainda era muito jovem. Paulo viu o potencial que o garoto tinha e apostou nele, né? E colocou Timóteo à frente de uma igreja e depois, de algum modo, continuou fazendo a supervisão dele. Então essas duas cartas, de alguma maneira, representam o cuidado de Paulo com um jovem aprendiz do ministério de apóstolo, né? do ministério do pastoreio, do cuidado de uma igreja. Timóteo possivelmente se sentia bastante desafiado por esse chamado, que não era comum. São Paulo diz num trechinho, né, que, olha, meu filho, toma de vez em quando um pouquinho de vinho por causa daquele teu problema de estômago. Então vai que Timóteo ficou até com gastrite, né, de tanta preocupação, né, não duvido nada. E Paulo dá para ele dicas muito boas. Eu, quando leio assim a Bíblia, eu gosto muito de dar atenção às palavras, aos vocábulos, que sempre inspiram a gente alguma coisa boa, né? Então a primeira coisa que eu queria partilhar, Laura, é logo no comecinho, primeira carta a Timóteo, capítulo 1, versículo 18. No finalzinho desse versículo, Paulo diz assim: eis aqui uma recomendação que te dou, meu filho Timóteo. Que carinho dele com... Meu filho Timóteo, né? De acordo com aquelas profecias que foram feitas a teu respeito. Amparado nelas, sustenta o bom combate. Eu gosto dessa frase. Primeiro, porque Paulo diz, Timóteo, nós oramos por você, nós oramos para discernir o seu chamado, para estar à frente de uma comunidade, e respondendo às nossas orações, o Senhor nos deu profecias a teu respeito.
amparado nelas, lembra delas. Eu acho muito legal, porque isso fala um pouco de como era a vida na igreja primitiva. Quando os cristãos na igreja primitiva, Paulo, os demais apóstolos, quando eles tinham uma tarefa a executar, quando eles tinham um encargo a viver, ou quando eles tinham um ministério a confiar, eles oravam. Eles buscavam a direção de Deus e esperavam de Deus confirmações, palavras, e o Senhor respondia por meio dos dons do Espírito Santo. No caso aqui, por meio de palavras proféticas. Então, possivelmente foi o que aconteceu com Timóteo. Quando Paulo o escolheu para estar à frente de uma comunidade, Paulo deve ter pedido àquela comunidade que orasse por Timóteo. E naquela comunidade havia profetas, como em todas as que Paulo constituía, profetas, mestres, apóstolos. E os profetas receberam de Deus mensagens para Timóteo. E Paulo diz, Timóteo, lembra daquilo que o Senhor te falou no início, se agarra àquilo. Porque os obstáculos que vêm depois, eles não invalidam as promessas de Deus que estão no começo. Independente do modo como a gente receba uma palavra da parte de Deus, pode ser por meio de uma profecia, pode ser por meio da leitura da Bíblia, a gente precisa lembrar que as coisas que vêm depois não fazem a palavra que o Senhor nos dá voltar atrás. E de vez em quando a gente tem que voltar àquilo que Ele já fez por nós, voltar àquilo que Ele já disse para nós, para que a gente encontre fôlego e forças para superar, para vencer as dificuldades do caminho. Então, voltar àquilo que anima, que encoraja a gente. Voltar àqueles momentos na nossa vida em que a gente sentiu muito de perto a presença de Deus. Voltar a uma palavra que um dia o Senhor colocou no nosso coração ou que alguém disse para a gente. Recordar as coisas que nas horas difíceis podem ser apoio para a gente ir adiante. Lá no Antigo Testamento, no profeta Jeremias, num livro de Jeremias, cujo nome é bastante explicativo, né? O nome é Lamentações, né? Jeremias escreveu um livro chamado de Lamentações. Lá no meio desse livro, no meio das Lamentações, Jeremias escreve uma coisa que é muito importante, deve ter sido importante para ele, sem dúvida é para a gente. Jeremias escreve assim: quero trazer à minha memória aquilo que me dá esperança. Então, de vez em quando, a gente tem que lembrar daquelas coisas que ajudam a gente a andar para frente. Naturalmente, a tendência da gente é lembrar das coisas que fazem mal para a gente, né? Mas lembra das coisas que te fizeram bem. Lembra das coisas que foram um sinal de que Deus estava do seu lado. Essas coisas te ajudam a ir em frente. Essas coisas te ajudam a não deixar morrer a esperança. E aí Paulo diz a Timóteo, lembrando dessas coisas, sustenta o bom combate. Sustenta o combate. Um combate não se resolve num instante só. É preciso sustentá-lo. Laura, eu sei que não é o seu caso ainda, mas quando a gente assim já está meio ruim daqui ou dali e vai para procurar um pilates, sabe, para tentar ver se fortalece a musculatura. Às vezes a pessoa responsável, o fisioterapeuta, sei lá quem, né, te ensina, olha, faz assim, puxa a perna, faz assim. Aí na hora que você faz, não parece difícil. Aí a pessoa diz assim para você, sustenta, sustenta. Esse sustenta é que é brabo. Que chega uma hora que começa a tremer tudo, né? Isso aí. Pois é, então Paulo diz para Timóteo, sustenta o bom combate. Persevera no bom combate. Um soldado tem que continuar combatendo também quando a luta parece estar sendo perdida, viu? Ele não pode desistir. Também ferido, às vezes o soldado tem que esquecer um pouquinho das feridas e continuar lutando, mas é preciso sustentar o combate. Essa palavra sustenta o bom combate, ela me parece muito forte, porque ela fala de perseverança, ela fala de firmeza, ela fala de determinação. Há uns dias atrás eu estive pregando para umas irmãs carmelitas e a gente lembrava
de um texto do Caminho de Perfeição de Santa Teresa, no qual ela fala sobre oração. E ela diz assim, para você ter vida de oração, você precisa de uma determinada determinação. Eu amo essa frase dela. E é um pouquinho aí. assim para tudo na vida, né? Então, sustenta o bom combate. Um combate não se resolve de uma hora para outra, e há combates que duram a vida. A gente tem que sustentá-los até o fim, né? Eu fiquei muito tocada com o verbo amparado nelas, em cima de tudo isso que o senhor falou. Para mim ficou como para que eu possa estar amparada, porque eu preciso estar amparada naquilo que o senhor me diz, porque se eu esquecer, como o senhor colocou aí, pelas outras coisas que eu escuto do mundo, às vezes até de mim mesma ou de alguma outra pessoa, eu fico desamparada, cai tudo. Então eu gostei muito disso, amparada nessas palavras de profecia, amparada nessa palavra. E aí me tocou profundamente, sustenta, gostei dessa explicação que o senhor deu para o sustenta, é exatamente assim, com a fisioterapia. Vai, Laura, sustenta aí. Mas assim, a maneira como São Paulo fala com Timóteo, porque ele poderia dizer, fica firme aí na missão que eu te dei, olha, fica firme aí no trabalho mas ele já de cara, ele já coloca as coisas, sustenta o bom combate. Ele já de cara fala para esse jovem, né, que aquele lugar, aquela missão, aquele trabalho, aquele momento, a vida dele é um bom combate. Então, assim, isso me tocou profundamente, e a palavra sustenta. E também o bom combate significa que tem um mau combate. Né, Padre pois Antônio? é. E bom combate é no singular, não tem bons combates. Só tem um Só bom. tem um. E, por outro lado, existem combates que não são bons. Quer dizer, não vale a pena a gente entrar neles, né? O bom combate, depois a gente vê em outras cartas de Paulo, é o combate para não deixar se apagar a fé. É o combate para manter o coração mesmo, né? fiel a Deus. Esse é o grande combate, né? É um combate dentro. O mau combate é o combate no qual você se distrai disso. Você pode se distrair desse combate que é dentro para manter a fé, por exemplo, combatendo outra pessoa. Né? Então, escolhi alguém para ser o meu combatente no meu trabalho ou na minha casa. Né? A gente pode se perder, às vezes, no meio do caminho. De vez em quando, lá na igreja, eu digo, gente, a gente tem que vigiar muito o coração da gente, porque às vezes a gente começa lutando pela família da gente, daqui a pouco a gente está lutando com a família da gente. Então, eu posso, no meio do caminho, sem perceber, não estar mais lutando pelos meus, mas eu posso acabar lutando com eles. Então, o bom combate. Ter sempre isso diante da gente. Né? E esse bom combate é um combate que se trava dentro de nós próprios. Não é entrando em outras arenas para as quais o diabo sempre quer nos levar, né? Que a gente vai prosseguir bem na vida cristã. Na vida cristã, a gente prossegue bem quando a gente está atento ao combate que existe dentro de nós, para que a gente se mantenha firme na fé, né? Não perca aquilo que Deus acendeu dentro da gente um dia. Né? Padre Antônio, há um ofício das leituras, eu tenho quase certeza que é Santo Inácio de Antioquia, que ele fala uma palavra muito forte. Luta, até uma palavra intestina, né? A Doris é muito tocada com essa palavra. Eu acho que essas duas palavras, elas mostram bem que é aqui, né? Aqui. Exato. E é uma luta na qual a gente tem que estar envolvido, né? Uma luta intestina é uma luta na qual você está com todas as forças. Né? Então, no bom combate, a gente tem que estar envolvido por inteiro. Nós acabamos combatendo por tanta coisa, né? As pessoas combatem por ideias, por política, por religião, e às vezes combatem umas às outras, né? Não, existe um combate dentro de mim e eu tenho que estar muito envolvido com ele, porque é um combate muito exigente. Né? É o combate com com os meus caprichos, é o combate com a minha vontade própria, é o combate com tantas coisas que me empurram de um lado para o outro e que não são fáceis de colocar no lugar delas, né? Elas estão sempre pulando aqui dentro. Então, esse combate é um combate no qual a gente tem que estar constantemente envolvido e atento nele.
né? Um cristão que não está atento a si próprio, né? São Paulo diz em outro lugar, vigia sobre você mesmo, né? É um cristão que está em perigo, um cristão que não se vigia, né? Que não percebe o que ele permite que entre nele pelos seus sentidos, um cristão que não percebe o que ele permite que saia dele, né? Com as suas palavras, com as suas atitudes, um cristão que não percebe o que ele está deixando crescer na sua mente. É um cristão em perigo porque ele não percebe, no fundo, com o que ele está lidando constantemente. Então, vigilância interior, né? A Escritura diz isso, né? Se há uma coisa que vale a pena ser vigiada é o coração da gente. Então, quem sabe Paulo não está lembrando para Timóteo isso, né? Aliás, ele vai dizer em outro lugar, né? Timóteo, não fica tão envolvido com as coisas ao teu redor que você acabe esquecendo de você próprio e do que está dentro de você e do combate que há em você. Ele diz isso mais de uma vez, né? Salva você próprio e aqueles que te foram confiados. Cuida de você próprio e do teu rebanho. Quer dizer, uma pessoa que descuida de si, ela dificilmente vai saber cuidar de outras. No fundo, ela está se distraindo dela própria, cuidando de outras, né? Ou aparentemente cuidando de outras. Aliás, é uma maneira que a gente tem muito sutil de não ter que lidar com a gente mesmo, ter a impressão e dar a impressão de que o tempo inteiro a gente está se esborrachando por causa dos outros. Olha, a gente não é tão bom assim, não. Às vezes a gente está fissurado com os outros, achando que tem que virá-los do avesso, que tem que dar um jeito neles, que tem que se matar por eles. Mas é no fundo para a gente não ter que lidar com a gente. Por isso Paulo diz, cuida sempre de você e do rebanho que Deus te deu. Salva-te a ti mesmo e aqueles que Deus te deu. Claro, ele está dizendo, olha, Timóteo, não use as pessoas como desculpa para você se descuidar. Porque no fundo, todo mundo que tem que cuidar de outros corre muito esse risco. Né? Não, alertazinha de Paulo pra gente, que é padre, pra gente que é pai, que é mãe, que é professor, que é irmão. Né? Tenho pessoas para cuidar. E aí, de repente, eu não percebo mais, né, que eu não estou me cuidando. E não estou me cuidando não quer dizer ser egoísta ou pensar em si próprio de uma maneira leviana, né? Cuidando da minha salvação, cuidando de como é que eu estou por dentro, para que eu possa fazer bem às pessoas. Eu tenho que estar em comunhão com Deus, né? Há um livro muito legal, escrito por São Bernardo, não sei se a gente já falou sobre isso aqui. São Bernardo vivia no século XII e ele escreveu um livrinho, né, para um beato, né, Eugênio III, que foi papa e que tinha sido monge da ordem de São Bernardo. São Bernardo tinha cuidado um pouco dele. E quando o beato Eugênio III foi eleito papa, numa época bastante complicada, São Bernardo ficou preocupado com ele. Então, São Bernardo escreveu esse livrinho chamado A Consideração, ou seja, considera quem você é, considera o que você está fazendo, considera a tua missão, não faz as coisas sem consideração, né? Não faz as coisas no piloto automático. Né? E aí São Bernardo diz, olha, para que você possa fazer bem aquilo que te foi confiado, o seu encargo, para ser bem cumprido, você tem que olhar por você também. Aí São Bernardo diz, não digo que você se preocupe com você em primeiro lugar, mas tenha tempo para se preocupar com você. Afinal, no negócio da tua salvação, a pessoa que te é mais próxima é o filho único de tua mãe viúva, quer dizer, que é você próprio, né? Então, sabe, a gente tem que lembrar disso, porque senão a gente acaba se dissipando, inclusive em coisas boas. E isso é um grande perigo, né? Para quem já tem uma vida cristã, para quem tem um serviço cristão, você não vai se dissipar em coisas horrorosas. Você pode se dissipar querendo fazer o bem, simplesmente perdendo vamos dizer assim, o contorno das coisas, perdendo o lugar das coisas, descuidando do bom combate, às vezes imaginando que tem que estar envolvido em 1000 outras coisas. Para que a gente possa ser bênção de Deus para os outros, a gente tem que estar vivendo algo com Deus muito verdadeiro aqui dentro. Então, não perder isso de vista nunca. E eu acho que foi um pouquinho isso que Paulo falou para Timóteo, né? Lá no capítulo 4, versículo 16, São Paulo diz assim, olha por ti e pela instrução dos outros, e persevera nestas coisas. Se isto fizeres, tu te salvarás a ti mesmo e aos que te ouvirem. Então, olha por ti e pela instrução dos outros.
acho que é um bom conselho, né? Padre Antônio, aproveitando isso que o senhor falou, eu acho, e aquela primeira frase que a gente falou bem no iniciozinho desse podcast, eu estar mais preocupada em, no caso de alguém que tem a missão de partilhar a palavra de Deus, de partilhar com os outros, do que saber o que Jesus me ensinou no dia de hoje, com tudo que eu vivi no dia de hoje. Então, eu acho que isso é uma boa maneira da gente ver se a gente está atento a esse bom combate interior ou se a gente está, sem querer, cheio de boa intenção, mas distraído, né? E é em perigo. Né? E o pior. Porque o começo do fim, para alguém que tem a tarefa de ministrar a palavra de Deus, é começar a tratar a palavra de Deus como um instrumento de trabalho. Nossa. Então, eu vou ler porque eu tenho que... Né? É o começo do fim. Não, eu vou ler porque eu estou aprendendo com o Senhor, porque Ele quer me ensinar, porque eu preciso ser instruído por Deus, e aí eu posso dividir com os meus irmãos algo com o qual eu estou comprometido, eu estou vivendo aquilo. Não quer dizer que eu estou pronto naquilo, mas eu estou lutando por aquilo. Caso contrário, a gente profissionaliza a palavra, né? Não, eu preciso dar uma palestra, uma pregação, um ensinamento. E aí, tá bom, mas isso daí, as coisas de Deus não funcionam muito desse jeito, não. Né? Então, cuida de ti mesmo, né? Investe em se aprimorar, né? Em se aperfeiçoar, que aliás é uma palavra que aparece mais de uma vez nessas cartas, né? Aperfeiçoar-se, ou seja, tomar um caminho de perfeição. Né? Estar comprometido com a sua melhora, com o seu aperfeiçoamento. É uma coisa, né, que é exigente, mas é o único caminho pelo qual a gente, no fundo, pode também fazer bem a outras pessoas. Que eu acho que é uma tentação também dos cristãos, Padre Antônio. Eu já tenho... Tá bom desse jeito. Sutil, a gente não é, né, como outras que parecem mais graves, eu não sei até que ponto ela também não é tão grave. A gente tá bom. Não, o que eu já sei, tá bom. A vida inteira eu fui catequista, eu tenho 50 anos de igreja, percebo que é uma tentação nossa da gente sair desse aperfeiçoar-te, de buscar viver mais intimidade, achando que o tempo que eu vivi até agora já foi bom. E na verdade, não é uma coisa pouca, não. Porque o que Jesus espera de nós, né, é que nós sejamos discípulos seus, né? E que nós ajudemos outros a fazer esse caminho de discipulado. Finalzinho do Evangelho, Jesus está para voltar ao Pai e Ele deixa conosco uma missão. Ide por todo mundo, fazei discípulos. Então, o propósito é que o mundo, ou o maior número possível de pessoas, se tornem discípulos de Jesus. O que é um discípulo? É alguém que está comprometido em aprender. Né? É alguém que está comprometido com um processo de aprendizado. Isso é um discípulo. E me parece que no Novo Testamento a gente é discípulo a vida toda. Né? Na igreja não há pessoas que são só mestres. Não. Todo mundo é discípulo e também mais alguma coisa. Mas o discipulado ele está na raiz do chamado de Deus para a gente. Então, um discípulo é alguém que está comprometido em aprender sempre. Ora, peraí. Se não há em mim um desejo de aprender, eu só faço a manutenção do que eu acho que eu já sei. Eita, sabe, é o cristão denorex, parece, mas não é, porque eu sou discípulo. E se eu não tenho mais compromisso em aprender, e aí como é que fica? Né? Então, é claro que não é um aprendizado teórico, não é um aprendizado muito concreto, prático, né, no dia a dia da vida, mas é preciso que a gente tenha esse coração disposto a aprender, disposto a ser ensinado, disposto a ser corrigido, não perder isso a vida toda. Né? Então, Paulo está falando para um jovem que está se tornando mestre, que está se tornando pastor de uma igreja, mas ao mesmo tempo, Paulo está dizendo para ele, olha, Timóteo, olha por você, viu? Continua aprendendo, né? Para que você possa ensinar. Né? Então, me parece que Paulo está dando excelentes conselhos para esse jovem, que também são conselhos bons para nós. Né? A segunda parte desse 1 de Timóteo 4,16 foi incrível. Ele reafirma isso que o senhor está falando.
com isso salvar-te-á a ti mesmo e aos que te ouvirem. Sim. Quer dizer, essa percepção de que tem algo hoje em mim que está meio perdido e que está precisando da salvação de Jesus exatamente nessa área, né, Padre Antônio? Sim. Santo Afonso dizia, né? Ele era bispo, né? Minha tarefa é dar a Jesus muitas almas, começando pela minha. Né? Ai, então, lindo! Uau! me parece que é um pouquinho isso, né? A gente tem muitas pessoas que talvez precisem da gente, dependam da gente, mas a primeira alma, né, que a gente deve apresentar ao Senhor é a nossa, né? Então, acho que é uma boa maneira de pensar coisas a dizer para alguém responsável por outras pessoas, em qualquer âmbito. Né? Porque o risco que a gente corre é se sentir responsabilizado por outros e acabar se descuidando da gente. Né? Isso é uma grande fantasia, porque não é isso que Deus quer. Né? Deus não nos dá uma tarefa para que a gente se perca nela. Né? Deus nos dá uma tarefa para que a gente amadureça nela, para que a gente se santifique nela. Né? Como pai, como mãe, como aprenda, né, profissional, como sacerdote, como servo de Deus numa comunidade. Deus não colocou a gente ali para a gente ficar doido, como a gente às vezes fala. Ai, meu Deus, você está me deixando maluco. Né? Não. Deus colocou a gente ali para a gente crescer, para a gente aprender. Portanto, manter isso sempre diante dos olhos. Né? Padre Antônio, aqui ainda na primeira carta de São Paulo a Timóteo, no capítulo 6, novamente no versículo 12, ele vai falar de combater o bom combate. Que coisa incrível, assim, numa mesma carta, São Paulo fala 2 vezes isso para Timóteo, né? Combate o bom combate da fé, frisando, reafirmando. E aí essa continuação ele vai... a gente percebe que ele deveria estar assim, cheio de entusiasmo. Conquista a vida eterna para a qual foste chamados, né? Foste chamado. Então, não está certa a vida eterna, não. Você tem que... Eu acho muito legal, porque isso é uma dinâmica que na Bíblia aparece em vários lugares, né? Conquista a vida eterna para a qual foste chamado. É legal porque no Antigo Testamento, várias vezes, quando o povo de Israel está indo em direção à Terra Prometida, o Senhor diz mais ou menos assim: conquistem a terra que eu decidi dar a vocês. Não é agora, conquista a vida eterna para a qual você foi chamado. Ou seja, é um dom, mas ao mesmo tempo é um dom que se conquista. É um dom que se busca. O Papa João Paulo II escreveu um livro muito bonito, né, falando sobre a vocação dele, dom e responsabilidade. Todo dom de Deus se torna uma responsabilidade. Uhum. Quando Deus dá para a gente algo, a gente se torna responsável por aquilo. Então, a vida eterna é um dom. Jesus nos conquistou, nós não conseguiríamos conquistá-la. Uhum. Né? Mas, por outro lado, certo, você recebeu um dom de Deus. E o que você está fazendo com ele? Né? Você está conquistando a ele, você está indo ao encontro dele. Se a gente pensa a vida eterna como o grande horizonte da vida da gente, tudo que vem antes, a gente tem que ver também nessa perspectiva. Né? Então, seu casamento e sua família são um dom e uma responsabilidade. Deus deu a você, mas cuide dele, viu? Se você maltratar o seu casamento, se você maltratar a sua paternidade, a sua maternidade, como é que vai ser? Né? E todo o resto. Né? Então, conquista a vida eterna para a qual foste chamado. Você tem vocação para a vida eterna, Timóteo. Você tem vocação para a eternidade. Conquista ela, vai atrás dela, luta por ela, vive por ela. Né? É um pouquinho o que talvez o Senhor poderia dizer para a gente a respeito não só da vida eterna, mas de muitas coisas, né? Na nossa vida cotidiana, né? Na nossa vida do lado de cá, vamos dizer assim. Isso é um dom que eu te dei, mas cuida bem dele, trata bem dele. Né? Não maltrata o dom recebido, que pode ser que você deixe ele escapulir pelas mãos. Se você cuidar do seu dom, ele vai crescer, ele vai dar fruto. Né? Então, quem sabe, hoje existe algo na vida da gente que a gente poderia se perguntar: será que eu estou tratando bem desses dons que Deus me deu? Pessoas que Deus me confiou, né? Oportunidades que Ele me deu, eu estou cuidando bem disso, eu estou tratando bem disso. Acho que é uma maneira boa da gente pensar. Né? Não são cobranças, são dons,
Mas todo dom se torna uma responsabilidade. Portanto, vamos tentar cuidar bem do que o Senhor dá para a gente, né? Laura, voltando lá para o capítulo 2, tem um outro pedacinho aqui que tá escrito aqui na minha Bíblia. Capítulo 2, versículo 4 em diante. Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. Aí eu puxei uma setinha e escrevi lá embaixo. Eu preciso desejar o que Deus deseja. Então, eu preciso desejar que todos os homens se salvem. Inclusive aqueles que eu acho que não por tem um jeito. momento eu poderia querer que outra coisa acontecesse, né? Então, Deus deseja que todos os homens se salvem. E o desejo de Deus, a vontade de Deus para um cristão é prioridade sobre as suas vontades próprias. Portanto, se Deus deseja que todos os homens se salvem, aqui na minha Bíblia não tem lá embaixo como é que eu posso dizer, né? Um espaçozinho, menos 2 pontos para eu colocar o nome de alguém, né? Alguns fulanos. Não tem, né? Então, se é que todos os homens se salvem, também aqueles que possam ter me magoado, também aqueles que pensam diferente de mim, e a minha vontade tem que ser como a de Deus. Eu tenho que desejar o que Deus deseja. Então, peraí, se Deus deseja que essa pessoa se salve, como eu posso desejar outra coisa? Não cabe, né? Não cabe. Padre Antônio, isso é tão bom o senhor ter falado dessa forma, nesse momento de frisson político que a gente está vivendo, né? Porque a gente vê irmãos assim, como eu cheguei a ouvir ontem na internet, eu quero matar. Então, assim, não, ainda falou, quero matar e se puder botar um fogo, enfim. Aí descreveu lá como é que... Então, assim, foi muito bom o senhor falar isso, porque a gente... principalmente no momento que a gente está vivendo, né, no Brasil, mas eu sei que lá fora também, por outras circunstâncias, a gente coloca esse menos o A, o B, o C e o D. Pois é. Os outros eu quero que se salve. Exato. Aí a gente tem que lembrar, cara, eu sou isso daí, né? Olha, eu acho que uma coisa urgentíssima, porque o pessoal está se separando no mundo, se dividindo em 2 grupos. Eu sou do bem. E o outro que pensa diferente de mim não é. Então, eu sou do bem. A gente tem que esquecer isso rapidinho. Porque eu não sou, você também não é. E a pessoa que está ouvindo aqui, a gente está achando que também não é. Né? Porque quem se conhece um pouco sabe que não é tão do bem, ao ponto de pensar, se eu pudesse matar depois de jogar fogo e tal. A gente pensa isso mesmo. Esse tipo de pensamento ele só é bom por uma coisa, mostrar exatamente o que é capaz de sair de dentro da gente. Né? Então, só isso, né? Só isso. Então, tirar essa capa de eu sou do bem. Gente, alguém ainda acredita nisso? Não é possível. Né? Não é possível. Alguém ainda não se conhece o suficiente para dizer isso. Né? Alguém ainda não entendeu o que é capaz de fazer, o que é capaz de sentir, pensar e desejar para dizer eu sou do bem. Não, nós não somos. Né? Sem Jesus não somos do bem, não. Nós como diria São Tiago, nos mordemos uns aos outros. Né? O próprio São Paulo, né, Padre Antônio? Meu Deus, um homem que viu ali o céu aberto de eu sei que aqui nessa carne não habita o bem. Pois é, então, pezinho no chão. Né? E aí, com o pezinho no chão, eu lembro, Senhor, se a tua vontade é que todos os homens sejam salvos... É a tua vontade, Senhor. É a tua vontade que tem que prevalecer. Então me ajuda. O Senhor sabe que a minha vontade não é essa, mas a minha vontade não é importante. Sabe, um cristão tem que saber de vez em quando essa frase. A minha vontade nessa história não é o que importa. Não é. Porque eu sou cristão. Ponto. Sabe, se as minhas vontades não são importantes, porque eu sei onde elas podem me levar. Então, o que é importante é a vontade de Deus, e a vontade de Deus é que todos sejam salvos. Então, eu vou começar a olhar para as pessoas, primeiro vou olhar para mim e depois olhar para as pessoas de um jeito um pouco melhor, né? Sem dividir as pessoas no grupo dos que são do bem e que, portanto, né, eu quero que eu sejam salvos, sempre é a minha turma, né? E os outros que eu posso transformar até em churrasco, né? No versículo 8 do capítulo 2, há uma outra expressão que eu acho tão bonita, né?
Quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando mãos puras, superando todo ódio e ressentimento. Eu acho essa palavra superando ótima. Porque no meio do caminho tem ódio e tem ressentimento. Só que a tarefa do cristão é superar. É passar por cima e ir em frente. Né? Ultrapassar. Então, estamos vivendo tempos de ódio e ressentimento. Se um cristão não é capaz de superar isso, ele não está muito diferente de quem não é cristão, né? De quem ainda não ouviu o que ele já ouviu. O que ele já ouviu. Né? E já viveu até. Superando. Será que hoje, na minha vida, eu tenho um ódio ou um ressentimento a superar? Ou seja, esse negócio tem que ficar para trás, eu tenho que correr mais depressa, eu tenho que ir mais longe. No fundo, superar isso. Né? Ou será que tem algum ódio ou algum ressentimento que eu não supero e, de alguma maneira, eu estou estacionado naquilo, sabe? Eu fico ali e aquilo ali me aprisiona. Né? Paulo diz, pois supera isso. Seu caminho vai para além disso, seu caminho vai para mais longe do que isso. Então, quem sabe nesse tempo que a gente está vivendo, com todos os desafios que ele tem, do ponto de vista político, ideológico, o mundo está todo muito se contorcendo, né, em confusão de pensamentos. Quem sabe a gente não poderia lembrar um pouquinho disso. Né? Meu ódio e meu ressentimento não fazem a obra de Deus. Então é preciso que eu os supere e vá na direção de algo melhor. Se eu desejo realmente impactar, fazer bem, me posicionar de maneira a edificar as pessoas com quem eu convivo, eu não posso ser movido por ódio e ressentimento. Eu tenho que superá-los, eu tenho que ser movido por algo melhor. Então o Espírito Santo vem em meu socorro e me pega nas mãos e me leva para além do ódio e do ressentimento. Padre Antônio, eu fico assim muito apreensiva, porque em relação a isso que o senhor falou, a gente vê as pessoas em contrapartida. Olha, mas a palavra diz, né, para falar, pregar oportuna, inoportunamente, e baseado nisso, a pessoa esquece essa 1 de Timóteo 2:8 e chega ao ponto de achar que você pode, é dever do cristão falar e desejar publicamente que é bom ter ódio e ter ressentimento do A e do B e do C. Então eu vejo assim uma inversão perigosa da palavra de Deus, pior, uma negação dessa palavra. Né? Olha, é dever do cristão estar comprometido com a verdade, tentar reconhecê-la e anunciá-la. É um desafio para o cristão fazer isso sem misturar a verdade com os seus traumas, os seus ímpetos, os seus cativeiros internos. Uma pessoa que sempre me edificou muito com relação a isso, acho que você lembra, Dom Estevão Bittencourt. Né? Muita gente da nossa idade lembra, né? O pessoal mais novo, talvez não. Dom Estevão Bittencourt era um monge beneditino aqui do Rio de Janeiro, que era professor e que era chamado muitas vezes para falar, até em programas de TV e tal, com temas polêmicos, quentes. Ele dizia a verdade. Mas você via os outros bufando de ódio e ele não estava ali para convencer, ele estava ali para anunciar a verdade. E eu ficava impressionado com o autocontrole daquele homem. Porque em volta usou... tinha virado um circo e ele não fazia parte do circo. Porque a verdade não se anuncia em circos. A verdade se anuncia em altares. E no primeiro deles, que é o coração da gente. Então ele tinha uma capacidade de autodomínio tão grande, aquilo sempre me impressionou. Às vezes ele foi meu professor, então a gente via em sala de aula alguns colegas às vezes tirando ele do sério. Eu nunca vi ele sair do sério. Apesar de, às vezes, humanamente, eu dizer, meu Deus, se fosse eu já tinha. Porque me parece que ter compromisso com a verdade não significa arrastar-se por coisas que não têm nada a ver com a verdade. Por exemplo, descontrole, destempero, deixar de usar a sua palavra como uma ponte para chegar no outro e, de repente, usá-la como uma marreta para acertar o outro, para ofender o outro. Né? Existem péssimas ferramentas de retórica
que são ferramentas de retórica, né? Que os nossos políticos usam muito, inclusive, né? Nas quais você ofende uma pessoa para você não ter que falar sobre ideias, né? Mas isso nunca pode ser usado como algo a serviço da verdade. Nunca. Porque a verdade para nós não é uma coisa, é alguém, é Jesus. Então, ponto. Né? Então, agora, manter-se no prumo, nessa situação muito louca que a gente está, eu sei que é difícil, eu sei. Por isso vem Espírito Santo. Senão não dá, a gente vai, né? Aquela história, né? De um professor nosso lá do Nordeste falava que uma vez se encontraram lá no interior do Nordeste um capuchinho que estava pregando as missões e um pastor protestante que também estava querendo abrir uma igreja, e eles pararam assim no meio da praça para fazer ali um confronto de ideias e tal, e o negócio foi ficando quente, e aí teve um determinado momento que o pastor foi lá e pá, deu um tapa no rosto do capuchinho, e o capuchinho, muito sereno, e fez assim, ofereceu outro lado. E o pastor, muito bem, aprendeu o que disse o Senhor, ofereceu a outra face, mas não seja por isso. Pá! Deu um tapa na outra face do capuchinho. O capuchinho falou, é verdade. Nosso Senhor falou para dar outra face, mas não falou o que era para fazer depois. Foi lá o capuchinho, pau. Né? Então, a gente tem que tomar cuidado, porque, né? Até a página 2 a gente pode ir bem. Depois embolar o meio de campo. Então, eu sei que tá difícil. Mas, irmãos, a verdade na caridade. E se não há caridade, a gente é bronze que faz barulho. E não passa disso. Então, é um desafio, né? Laura, a gente já deve estar explodindo o tempo aí. É? Eu acho, né? Só queria, sei lá, dar mais uma olhadinha. Tem um monte de coisa aqui rabiscada não, anotada, né? Mas eu acho que, olha, no capítulo 6, versículo 11, né? Eu gosto, como eu falei, das palavras, né? Ele chama Timóteo com um nome tão bonito, né? Homem de Deus. Homem de Deus, né? Ele diz, foge e procura. Olha que legal. Foge. Um homem de Deus tem que saber fugir de algumas coisas. E tem que saber procurar outras. Né? Há coisas que a gente não deve dar espaço para elas na nossa vida, senão elas nos vencem. Então a gente tem que fugir delas. Saber a hora de fugir. No caso aqui, ele chama de fugir dos vícios, né? Desses vícios, né? Que, na verdade, em cima falam sobre ganância e tudo mais. Né? Foge dessas coisas. Não fique em ambientes onde a temperatura é medida pela ganância. Né? Porque você é um homem de Deus. Foge disso. Um homem de Deus não é um homem que fala de Deus, é um homem que se comporta do jeito de Deus. Então, foge desses vícios e procura, com empenho, piedade, fé, caridade, paciência, mansidão. Tem uma outra tradução que eu gosto melhor, que eu acho que inclusive é a que a gente usa na liturgia. Procura com todo empenho, piedade, fé, caridade, firmeza e mansidão. Eu acho essa tradução melhor, porque ela bota do ladinho duas palavras que parecem que estão longe uma da outra, né? Firmeza e mansidão. É como se ele dissesse, Timóteo, você tem que equilibrar as coisas. Sem firmeza, a mansidão é corpo mole. Sem mansidão, a firmeza vira dureza. Então, aprenda a ter as duas coisas. Né? Lembrando que Paulo está falando isso para um jovem que está aprendendo a cuidar de pessoas. Né? Que está aprendendo a se colocar no meio de outras pessoas, interagir com outras pessoas. Então, firmeza e mansidão. Me parece uma maneira legal da gente pensar. Né? Eu tenho que tomar cuidado para não ficar duro demais, nem para fazer corpo mole. Firmeza com mansidão. Firmeza sem mansidão é aquela pessoa que acaba só falando com as outras na hora de dar bronca, por exemplo. Não me parece que é muito eficaz isso. Mansidão sem firmeza é aquela pessoa também que tolera tudo e não pontua quando é necessário. Olha, isso aqui não foi legal, eu acho que a gente tem que fazer de outra maneira. Né? E essa mansidão sem firmeza acaba se tornando, sabe, não é tolerância. De tolerância é só o nome, né? É uma negligência. Né? Padre Antônio, entre esses vícios que São Paulo fala para ele fugir, eu fico muito impressionada. Eu queria perguntar para o senhor se em algum outro texto da Bíblia aparece essa frase tão clara: a raiz de todos os males é o amor ao dinheiro. Não sei se tem algum...
Meu Deus, ela é de uma clareza, de uma concretude. A primeira vez que eu me deparei com ela, opa, peraí. A raiz de todos os males é o amor ao dinheiro. Está na 1 de Timóteo 6:10. E aí ele explica, né? Perseguidos, né, pela cobiça, alguns se desviaram na fé, meu Deus, e se enredaram em muitas aflições. O que São Paulo não viu para ele fazer esse alerta tão forte, né? Ao ponto dele dizer que não é um mal, mais ou menos, mas é a raiz de todo o mal. Eu fico tão compungida com isso. Alguns autores ainda dizem que tem um detalhe interessante, né? Que Paulo aí ele usa uma palavra, amor, que deveria ser usada para falar de um relacionamento com pessoas. Mas ele fala que a raiz de todos os males é quando você tem amor ao dinheiro. Nossa. E o dinheiro não é uma pessoa, é coisa, né? Então, quando você deixa de amar pessoas e ama o dinheiro, e quando você deixa de usar o dinheiro e começa a usar pessoas, aí está a raiz de todos os males. Né? Então, a gente sabe que isso pode acontecer em qualquer contexto. Né? Usar pessoas em benefício de alguma coisa que não é tão evidentemente dinheiro, mas que, sabe, benefício próprio, benefício individual, né? Talvez para a sua imagem, para o seu status, para o seu bem-estar financeiro, mas usar pessoas e amar coisas, isso é uma depravação dos nossos relacionamentos. Né? E isso tira tudo do lugar. Tira tudo do lugar. Né? A Escritura diz, ama a Deus e ao teu próximo. A Escritura em nenhum lugar diz, ama dinheiro. Né? A não ser aqui dizendo que é a raiz de todos os males. Né? Então, é uma coisa a se pensar, né? Porque dinheiro tem a ver com sensação de segurança, tem a ver com sensação de possibilidade. Né? Eu posso. Por quê? Porque eu tenho dinheiro. Ou eu estou seguro porque eu tenho dinheiro. E todas essas coisas são coisas que, no fundo, o coração humano precisa. A gente precisa se sentir seguro. A gente precisa de uma dose de poder. Eu tenho que poder fazer aquilo que é preciso que eu faça. E o dinheiro dá muito a impressão de ser pronto. Se eu tenho dinheiro, eu posso, eu tenho segurança, etc, etc. Quando, na verdade, Jesus, né, lembra para a gente o tempo inteiro, e Paulo agora faz coro a ele, né? Olha, não se engane. Né? Se a sua segurança está no dinheiro, louco. Né? Jesus chega a dizer aquela parábola do homem que quer construir celeiros novos para guardar, né, as suas colheitas, né? Louco. Hoje ainda te pedirão a tua vida, e aí? Né? E é interessante que a palavra de Jesus é louco. Eu às vezes fico imaginando Jesus vendo a gente, que nem um louco, vivendo a vida da gente e parando a gente. Escuta, ô louco, você quer chegar aonde com isso? Você quer mais o quê com isso? Né? A gente vê pessoas que roubam tanto, que podiam morrer e nascer 50 vezes, e não vão morrer e nascer 50 vezes, porque o homem não morre e nasce 50 vezes, é uma vez só. Né? E não iam ter como gastar todo aquele dinheiro. Para que isso? Mas tem a ver com o coração. Não tem a ver com lógica, não tem a ver com racionalidade, tem a ver com o coração. Sabe? Então, o coração humano, só a misericórdia de Deus é capaz de nos salvar, de nos libertar, né, dos enganos do nosso próprio coração. E a gente precisa desesperadamente disso. Todos nós. Porque, no fundo, em maior ou menor medida, isso aqui tem a ver com cada um de nós. Né? A Bíblia não é um passaporte para algumas pessoas pensarem, bom, isso não acontece comigo, mas acontece com aquele grupo X. Isso não existe. Né? Isso não existe. A Bíblia fala com cada pessoa que a lê. Então, ela está falando comigo. Né? Então, Antônio José, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E por causa disso, você pode se desviar da fé e se enredar em muitas aflições. Porque uma pessoa que ama o dinheiro e cobiça dinheiro, depois de um tempo ela pode até ter muito, mas ela perdeu a saúde, ela perdeu o sono, ela perdeu a consciência limpa dela, ela perdeu pessoas, ela perdeu o ideal. Né?
Um sacerdote que tem amor ao dinheiro, ele perde o ideal dele, ele perde a vocação dele. Por aí vai. O lance é que isso não vem de repente, né, Padre Antônio? Começa com... No primeiro momento, você acha que é para o bem dos outros, né? Na melhor das hipóteses, né? Mas nem sempre. Às vezes tem muito a ver com a gente mesmo, com os nossos medos. Eu preciso de segurança, então eu preciso disso. E por isso a Escritura diz que é uma idolatria, né? Porque você está roubando de Deus o direito que ele tem de ser a sua segurança. Né? E está dando isso a alguma outra coisa. Então, todo mundo precisa de dinheiro. Né? Para pagar a conta no fim do mês, não aceitam abraço, né? Não aceitam elogio, né? Todo mundo precisa. Então, Jesus, quando fala de dinheiro, Paulo, quando fala, eles não são pessoas avoadas, nefelibatas, né? Que vivem nas nuvens. Eles são pessoas reais que lidam com um mundo muito real. E justamente porque lidam com um mundo muito real, no qual essas coisas podem atingir qualquer um de nós, eles estão lembrando essas coisas para a gente. Então, não ame dinheiro. Dinheiro é uma coisa, coisas não se ama. Coisas se usa na medida em que é possível e que vale a pena usá-las. Então, não crie com o dinheiro uma relação que você tem que ter com Deus e com pessoas. Né? Porque senão, cara, a gente se enreda em um monte de aflições. Tem aflições que a gente arranja, não são os outros que dão pra gente, a gente arranja. Então, o negócio já está tão complicado, vamos tentar não arranjar muitas, né? O Padre Antônio, enquanto o senhor falava assim, olhando para o senhor, eu fui lá para o alto dos morros do Rio de Janeiro, sabe, vendo assim o traficante se aproximando de um menino de 10 anos que mora numa casa, num barraco, e viu que o pai foi embora, a mãe não teve o que comer, e o traficante vai lá e oferece R$100 para ele fazer um pequeno favorzinho. Ai, doeu aqui, Padre Antônio. Começa assim. Né? Pois é. E ele nunca viu aqueles R$100 na mão? Nunca viu. Nunca. Né? E vai poder, de repente, comprar alguma coisa para dar para a mãe. Pois é. É dose. Mas há coisas piores ainda, sabe? Porque... Sim. Né? Pode... Na gente. Porque a gente tem oportunidades. É verdade, Padre Antônio. Então, é preciso vigiar isso, porque a Escritura não pode falar com mais clareza. Tem coisas na Bíblia que são misteriosas. Que mistério! E tem coisas na Bíblia que estão na cara. Né? Porque talvez essas são as que a gente tem que olhar mais, porque né, são as mais decisivas. Então... Quem sabe o nosso Paulão aí está dando umas dicas boas para o Timóteo e podem servir para a gente também, que apesar de não ser tão jovem, a gente também está querendo aprender com ele. Então, como é que é aquilo, né, que o senhor falou da última vez? A última parte do meu ser a ser convertido é o meu bolso? Era o sábio Monsenhor Abílio que falava isso. É verdade. Né? A relação da gente com o dinheiro tem muito a ver com a nossa conversão, porque no fundo tem a ver com essas coisas todas. Medo do futuro, segurança, se sentir importante. E às vezes há dores tão fundas na nossa alma com relação a essas coisas que explicam porque uma pessoa faz coisas que não tem racionalidade nenhuma. Por exemplo, querer um dinheiro que ela sequer é capaz de gastar. Só Jesus consegue chegar num lugar onde essas feridas estão... Ninguém mais, porque você pode dar 10 mil argumentos, mas não vai ser o bastante. Nem a própria pessoa sabe muito bem por que ela está naquele frisson todo. Né? Então, quando Jesus chega, ele cura a gente tão fundo que ele liberta a gente até desses amores ilusórios, como, por exemplo, amor ao dinheiro. Então, vamos receber ele na vida da gente, né? Ele deve fazer muita coisa boa. Laura, vamos parar por aqui, senão não vai. Então, a gente deixa a segunda de Timóteo para... pra frente, né? Vamos ver um outro dia. Tá bom, irmãos? Um abração, Deus abençoe. Até logo. Tchau, tchau. Tchau, irmãos.